Estevão e Paulo. Um tempo de bênção, um tempo de problemas. Isto aconteceu muitas vezes no livro dos Atos dos Apóstolos e ainda acontece hoje com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não é para nos admirarmos. Deus dá a bênção e Satanás tenta destruir esta bênção. Satanás usa dois métodos principais. Inimigos de fora atacam a igreja, ou os cristãos dentro da igreja caem em pecado e brigam entre si. Já vimos o ataque do inimigo, Atos capítulo 4, versículo 1 a 18, e o pecado de Ananias, Atos capítulo 5, versículo 2. Depois da bênção em Atos capítulo 6, versículos 7 e 8, mais judeus de língua grega começaram a discutir com Estevão. Estes homens não eram cristãos? Estevão foi apedrejado até a morte, Atos capítulo 6 e 9 e capítulo 7, capítulo 5, versículo 58. Este foi um crime horrível e seguiu-se a ele muita perseguição, mas houve dois bons resultados. Primeiro, os crentes foram espalhados e para onde iam pregavam o Evangelho. Atos capítulo 8, versículo 4. Foi exatamente isto que o Senhor tinha ordenado que eles fizessem. Marcos capítulo 16, versículo 15. Segundo, um jovem cujo nome era Saulo ajudou aqueles que apedrejaram a Estevão. No início ele perseguia os cristãos mais do que qualquer outro, até que Deus o salvou, e depois disto ele passou a ajudar os crentes em qualquer lugar para onde ia. Atos capítulo 9, versículo 6. Deus usou a Filipe, um dos 7 diáconos, para levar o evangelho ao povo de Samaria. O Senhor havia dito aos seus discípulos que testemunhassem em Samaria. Atos capítulo 1, versículo 8. Muitos foram salvos e Pedro e João, saindo de Jerusalém, foram visitar os novos cristãos. Normalmente os judeus não tinham nada a ver com os samaritanos. João capítulo 4, versículo 9, mas agora os dois apóstolos oraram pelos crentes samaritanos e eles também receberam o Espírito Santo. Um deles pensou que podia comprar com dinheiro esse privilégio, mas Pedro o repreendeu asperamente. Atos capítulo 18, versículo 24. Depois, Filipe encontrou-se com um alto oficial de um governo da África e disse-lhe como se salvar. Atos capítulo 8, versículo 35. O Senhor usa meios diversos para espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo. Saulo era um homem de Tarso, cidade da Cilícia. Ele tinha sido educado como rabi em Jerusalém e deveria ter cerca de 35 anos nesta época. Odiava os cristãos e conseguiu autorização do sumo sacerdote para prender qualquer cristão que encontrasse. Perto de Damasco, Saulo viu uma forte luz e ouviu a voz de Jesus vinda do céu. Imediatamente reconheceu que ele estava errado e chamou Jesus de Senhor. Este acontecimento é tão importante que o Espírito Santo permitiu que Lucas o repetisse mais 2 vezes em Atos, capítulos 22 e 26. De início Saulo estava cego, mas ele pôde ver novamente quando um homem de Damasco veio até ele. Este homem o chamou de irmão e Saulo aprendeu rapidamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que os crentes eram membros da família de Deus. Imediatamente começou a falar aos outros a respeito do Cristo. Atos capítulo 9, versículos 17 e 20. Ficou algum tempo na Arábia e depois foi para Jerusalém. Os cristãos de lá não queriam acreditar que ele era um verdadeiro discípulo de Jesus, até que Barnabé lhes contou o que havia acontecido. Em seguida, Saulo encontrou-se rapidamente com Pedro e Tiago, mas os judeus fizeram planos para o matá-lo. Gálatas, capítulo 1, versículos 17 a 19, e Atos, capítulo 9, versículos 27 a 29. Saulo, mais tarde, chamado Paulo, tornou-se um dos maiores discípulos de Cristo. Deus deu a Estevão a honra de morrer pelo seu Senhor.
mas ele manteve Paulo vivo para servir a Cristo durante cerca de 30 anos. O Espírito Santo revelou a Paulo, mais do que a qualquer outro, as grandes verdades da Igreja. Estevão foi morto, mas o trabalho continuou. Os cristãos judeus levaram o Evangelho aos samaritanos, seus antigos inimigos, e oraram por eles. Os samaritanos ainda precisavam de muito ensino, e um deles quis comprar o dom de Deus por dinheiro. Saulo sabia bastante a respeito de Deus, mesmo antes de ser salvo, e ele logo começou a ensinar aos outros.